Falar de relacionamentos é falar de uma série de fatores. Relacionamentos não são apenas. A primeira coisa que as pessoas pensam quando fala essa palavrinha relacionamentos é um relacionamento conjugal, afetivo, né? De um casal, parceiro, parceira. Quando na verdade relacionamentos é muito mais abrangente do que isso. Entra pais e filhos, entra relacionamentos no ambiente de trabalho, entra relacionamentos com parentes, relacionamentos com irmãos, com amigos, com vizinhos. E aí a gente precisa analisar várias situações e várias dificuldades que existem nos relacionamentos. Na psicologia positiva é importante falar sobre relacionamentos, porque se a gente fala de emoções positivas, falar de emoções positivas sem considerar os relacionamentos que a gente cultiva, que a gente possui ao nosso redor, é algo muito incompleto, porque os relacionamentos são elementos decisivos para provocar em nós ou emoções positivas, alegria, orgulho, diversão, serenidade, paz, ou emoções positivas, ou emoções negativas, tristeza, raiva, ódio, culpa. Enfim, muitas das nossas emoções são consequências dos relacionamentos que nós temos. Algumas nós podemos cultivar de forma isolada, sozinhos, e outras, mas a grande maioria delas está ligada a relacionamentos. Então, não adianta a gente, e quando a gente fala sobre isso, não adianta a gente pensar de relacionamentos e focar somente nos relacionamentos afetivos. Nós temos que ter habilidades de nos relacionar de forma muito ampla. Esse foi um campo que eu tive e tenho, né? Tive muita curiosidade, até pessoalmente, para eu poder saber lidar com algumas situações difíceis. Todos nós temos pessoas ao longo da nossa vida que são pessoas de convivência difícil, que são pessoas onde os conflitos são muito fáceis de acontecer. E nós não somos treinados, nós não somos preparados para lidar com pessoas difíceis. E às vezes quem é difícil somos nós também. A gente tem que reconhecer que não é só o outro que desperta isso na gente. Nós também, muitas vezes, despertamos sentimentos, falamos palavras que acabam despertando alguma emoção no outro. Então, a pedra-chave da parte de relacionamentos é a comunicação. É como a gente se comunica, não só pelas palavras, verbalmente, mas a comunicação não verbal, como a gente olha, como a gente se posiciona, a nossa postura diante do outro, a indiferença, a disponibilidade de ouvir e escutar o outro. E a forma como o tom de voz que a gente se dirige, a forma como a gente interpreta o outro, as coisas, as ações que o outro realiza. Um outro tópico bastante interessante, e agora sim vou falar sobre a parte de relacionamentos afetivos, né, de casais, e que é muito trazido aí nas pesquisas da psicologia positiva, é como lidar com o tédio nos relacionamentos, que é um problema geral que muitos casais no consultório, na terapia, eu já atendi casais que trouxeram muito também essa questão. Então, o que a psicologia positiva traz de recursos para lidar com isso? Porque ao longo do tempo as pessoas entram num processo de adaptação, assim como a gente entra em qualquer outro tipo de com qualquer outro tipo de atividade, contexto, objetos também, a gente se adapta muito fácil a tudo que a gente tem na vida, e isso não é muito diferente com relacionamentos. Então, um outro contexto também importante que é trabalhado, o contexto do ambiente de trabalho. Eu procuro levar alguns treinamentos em empresas. Uma das grandes reclamações, eu trabalhei no serviço público, trabalho no serviço público já há muitos anos, e não só no serviço público, como no serviço particular, uma das grandes demandas de problemáticas no ambiente de trabalho são os relacionamentos interpessoais. A dificuldade de lidar com um colega de trabalho, a dificuldade de lidar com o chefe de lidar com o seu colaborador. Enfim, são diversas relações diferentes de trabalho que também dificultam. Isso também vai para o ambiente educacional, para o ambiente universitário, para o ambiente escolar, enfim. Os relacionamentos estão presentes, e também para o relacionamento entre pais e filhos, né? A gente tem a disciplina positiva, que é uma área que não está ligada diretamente à psicologia positiva, mas também acaba trabalhando com conceitos e tendo o objetivo final, o bom relacionamento entre pais e filhos. Então a gente a disciplina positiva oferece também muitos instrumentos, muitas orientações para os pais, de como ter uma comunicação mais efetiva com os filhos, de como ter um direcionamento e não perder o respeito dentro dessa relação entre crianças e pais, ou adolescentes e os pais. Então, como ter uma forma de se comunicar mais eficaz. E a gente também fala aí sobre
os hormônios, né, da felicidade, a ocitocina, a parte da relação da confiança, né, que como que a ocitocina está ligada ao processo de confiança, como que isso também se opõe à nossa reação diante do estresse. Então, fala-se um pouco sobre isso. E fala-se também, quando a gente fala de relacionamentos, não dá para deixar de lado a parte das amizades. Então, como cultivar e manter amizades positivas, de formas diversas, seja elas, hoje em dia existem as amizades não só presenciais, mas as virtuais também. Então, como fazer com que isso não se perca com o tempo. Então, a área de relacionamentos é uma área linda. Eu complemento também muito com a comunicação não violenta, com os preceitos, os princípios da CNV, que também faz parte do rol aí de treinamentos que eu trabalho na Psicotrainer. E isso é pra vida, gente. Isso não é algo formatado, são ensinamentos. As pessoas às vezes buscam algo, buscam uma mudança de 100%. A gente não pode desacreditar dos instrumentos, daquilo que a gente tem de recursos na nossa mão. Ninguém pode buscar ou buscar uma fórmula milagrosa para resolver seus problemas. E ninguém promete isso. Mas qualquer tipo de ação é melhor do que a não ação. Qualquer tipo de movimento, se você ganhar 1% de melhora, se você ganhar 5% de melhora, é melhor do que aquele que critica, que aquele que não acredita em algo porque ele quer uma mudança total, uma mudança brusca. E isso não vai acontecer de uma forma tão rápida. O ser humano tem um processo de evolução gradual. E então aqui achar que algo não vai funcionar porque você quer uma mudança total é algo muito mais prejudicial do que aquele que acredita e faz algum tipo de movimento, tenta uma busca, tenta uma leitura, tenta ampliar o seu conhecimento, praticar algo, nem que seja para melhorar um pouquinho, né? Então a gente tem que ter em mente esses processos dentro do desenvolvimento humano. A gente tem que ter essa consciência mais ampla da mudança gradual, da mudança de gotinhas, da mudança pouco a pouco. Aquele que desacredita porque acha que não vai ter essa mudança tão rápida, muitas vezes ele perde a oportunidade de tentar, de acabar ficando para trás daquele que está a cada dia tentando um passo a passo e conseguindo aí pequenos avanços, pequenas mudanças e melhoras no seu comportamento e nos seus relacionamentos. Fica a dica de hoje.